Bem, irmãos, bom dia, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Após a aula da Cacá sobre os benefícios do batismo, vamos então falar sobre as nossas seitas, dando continuidade aí à nossa boa série de estudos que temos feito sobre seitas e heresias. Temos caminhado aí há um tempo, estamos aí para concluir este assunto. Não é? Nós não conseguiremos falar de todas as seitas no Brasil, meu irmão, porque toda semana surge uma nova. O Brasil é campeão de criar seita a cada tempo que passa, não é? Mas nós temos falado aí das principais, das que mais influenciam nossa nação, que influenciam os cristãos em nosso país. Hoje, então, iremos falar sobre Adventismo do sétimo dia. Guardou o sábado ontem, Fabrício? Vai para o inferno, hein? Vamos orar, irmãos, para darmos início? Senhor, nós queremos te louvar, Deus, te agradecer mais uma vez por essa manhã, pela nossa escola dominical, pela boa comunhão entre os crentes, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós, dá-nos discernimento, entendimento da sua palavra, nos ajuda a aprender mais dela, Senhor. Nos ajuda a compreender os teus ensinos, as verdades que o Senhor transmite para os nossos corações. Nós queremos ser edificados, ó Deus, pela instrução santa da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã a cumprir com isso, ó Deus, que a sua graça seja sobre o teu povo. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, alguém aqui veio do adventismo ou passou pela igreja adventista? Paulo. Mais alguém, irmãos? Passou pelo adventismo? Bia, minha esposa. Sabia, Denis? A Bia era adventista. Tinha o pôster da Ellen White no quarto dela. Comeu bacon, acabou. Virou presbiteriana. Paulo. Veio do adventismo também. Paulo, fala aí pra gente sua experiência, meu irmão. Como que foi lá na Adventista? O que você admirava? O que te fez sair de lá? Conta para nós aí como é que foi sua jornada lá. Enquanto isso, deixa eu passar aqui para minha esposa. Fala aí, meu bem, como que foi sua experiência lá no Adventismo? Foi ótima. Brincadeira, não foi. Eu vim da nova dimensão. Eu me converti na nova dimensão, aqui na avenida. Antes de ela ficar preta. Não era preta antes. E aí eu saí de lá e fiquei 1 ano desigrejada. Não tinha nenhum conteúdo, não tinha base sólida, não tinha teologia, não tinha nada. Eu era convertida, né? E aí eu fiquei esse ano desigrejada, procurando uma igreja, não achava, até porque eu era solteira, tinha 14 anos, então não tinha como sair procurando, né? Mas eu estudava no colégio adventista, do pré-3 até o ensino médio, eu terminei lá, me formei. E aí uma professora de religião minha, ela percebeu que eu tinha muita fome do Evangelho e não sabia nada do Evangelho. E aí ela me discipulou. Então, foi como se eu tivesse feito as 4 apostilas em 1 ano, as nossas apostilas, porém, a versão adventista. Então, eu estudei ela me ensinou tudo que eu não sabia da queda, não sabia da redenção, eu sabia por cima, assim, bem superficial. Então, eu ficava depois da escola, depois da aula, almoçava na escola e ela me dava estudo bíblico. 2, 3 vezes na semana. Junto com isso, ela percebeu que eu tinha um ímpeto missionário. Então, ela me levava para fazer missão, ela me levava para fazer junto com ela, porque ela era missionária como se fosse a PMT adventista. Então, acabou que eu fui discipulada por eles. No fim do ano, eles queriam me batizar. Só que eu nunca consegui entender, compreender a guarda do sábado. Então, eu não aceitei, e aí eu acabei não me batizando. Mas, quase.
E aí, Paulo, como é que foi sua experiência lá, meu irmão? Samuel, a minha experiência, eu cresci, né? Quando criança, frequentava a escola sabatina. E o que eu, assim, guardo de positivo na Igreja Adventista foi onde eu conheci Cristo. Né? Fui apresentado, conheci. Mas quando eu comecei a crescer e a entender, aí você vê um monte de heresia. E aí a gente, como a Bia falou, a gente com sede de conhecimento, a gente vai buscar a verdade. Então, o que eu trago de positivo é que foi lá que eu conheci Cristo. Bênção, bênção de Deus. Olha a importância, irmãos, de nós pensarmos e falarmos sobre o Adventismo e refletirmos um pouco sobre como eles têm moldado, em alguma medida, o modo como nós pensamos cristianismo no nosso país. Veja, queridos, o Adventismo tem ganhado uma notoriedade no nosso país, não é? Já ouviu os arrais, meu irmão? Os arrais são adventistas. Conhece o Rodrigo Silva, arqueologia? Rodrigo Silva é adventista. Você tem uma notoriedade por meio de figuras públicas muito presentes na mídia, por meio de banda, por meio de música. Esses dias o Israel estava ouvindo um álbum lá de criança em casa, o Minha Vida é uma Viagem. Minha Vida é uma Viagem adventista. E por essas questões nós percebemos como há uma grande influência e como eles têm públicos-alvos muito bem definidos. Crianças, jovens, adultos, cada um deles tem um processo peculiar dentro do Adventismo para que sejam alcançados, não é? Você tem ainda uma influência, meu irmão, por meio de escola, por meio de hospital, por meio de orfanato, por meio de toda uma rede que a Igreja Adventista como instituição possui. Minha esposa estudou a vida inteira no colégio adventista. E não comia lanche lá no intervalo, tá? A Bia não comia, não tinha nenhum lanche de carne lá para ela comer. Todo mundo lá vegano. Então, queridos, há uma grande influência do Adventismo. Questão musical, questão cultural, o Adventismo está, de certo modo, influenciando o modo como os cristãos têm pensado. E qual que é o problema, ou qual que é a dificuldade quando nós falamos no Adventismo? Algumas pessoas olham e pensam assim: os adventistas são nossos irmãos. São nossos irmãos. Eles têm uma doutrina ou outra aqui diferente da nossa. Eles pensam neste ou outro ponto diferente do que nós pensamos, mas dentro do guarda-chuva da ortodoxia cristã, eles estão lá presentes. Então, adventistas são nossos irmãos, fazemos parte da mesma igreja de Cristo, pensamos as mesmas doutrinas, somos filhos do mesmo Deus. É aqui que a gente começa a problemática. E quando nós estamos falando de seitas e de heresias, irmãos, nós estamos falando de questões diametralmente opostas àquilo que as doutrinas do Evangelho estão falando. Quando nós tratamos seitas, nós não estamos tratando de irmãos na fé que discordam de nós. Nós estamos falando de doutrinas antibíblicas que são opostas à ortodoxia cristã. Veja, queridos, que é sempre importante nós relembrarmos isso, partindo do pressuposto daquilo que é uma seita. Acho que está falhando. Consegue passar aí para mim, Jorge? Nós comentamos bastante sobre o que define uma seita nas primeiras aulas que nós tivemos nesse assunto. Seita, queridos, é todo grupo religioso que aceita ou prega doutrinas diferentes daquela que a ortodoxia cristã aceita como verdade. Aceita como verdade. Então, a igreja, a instituição, o grupo religioso que fala assim: Jesus não é filho de Deus, Jesus não se encarnou, Jesus não possui divindade. Nós tratamos como seita. Por qual motivo? Porque esta visão,
esta doutrina ela é claramente ensinada nas Escrituras. Jesus é Filho de Deus, Jesus se encarnou, Jesus possui divindade. Nós pensamos nisso, nesse aspecto de seita, porque ele por vezes foge até a doutrina padrão da definição teológica, não é? A Associação Americana de Psicologia define a seita como um grupo religioso ou quase religioso, caracterizado por crenças incomuns ou atípicas, isolamento do mundo exterior e uma estrutura autoritária. Então nós pensamos em seitas, por vezes, apenas no campo religioso, mas nós sabemos e conhecemos de seitas que não têm aspectos religiosos. Quando nós estávamos estudando bibliologia aqui na nossa igreja, falando dos livros da Bíblia, teologia bíblica, nós vimos como o apóstolo Paulo, escrevendo as cartas aos Colossenses, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, teve que lidar com diversas seitas e heresias do seu tempo. Eu lembro que uma dessas aulas eu coloquei no final do slide para os irmãos, uma seita lá no Congo que um líder falava que para aquelas pessoas alcançarem plena redenção, elas precisavam se matar. No final das contas, 150 pessoas se mataram conjuntamente. Percebe como uma seita, meu irmão, é um grupo que está não apenas pregando algo diferente daquilo que a Bíblia prega, mas é também um grupo que está influenciando o modo como as pessoas estão vivendo. O modo como as pessoas estão compartilhando a sua realidade com o seu próximo. Nós vimos recentemente, eu vi recentemente, nós ainda não falamos dos testemunhas de Jeová, mas vamos chegar neles, grupos de familiares que estavam indo na justiça porque os seus pais e os seus filhos não tinham mais qualquer contato com eles por ordem da igreja. Então a igreja havia dado uma ordem, olha, vocês que agora são testemunhas de Jeová, vocês não devem mais ter nenhum contato com os seus familiares que não pertencem à nossa igreja. Marca de seita, meu irmão. Autoritarismo por parte da liderança. Então é sempre importante nós relembrarmos as definições de seita e como essas adotam práticas isoladas da ortodoxia cristã histórica e pensarmos no adventismo dentro desse parâmetro, dentro desse filtro. Por que nós tratamos, irmãos, o adventismo como seita? E quando eu falo porque nós tratamos, o nós não é igreja presbiteriana. Porque a ortodoxia cristã como um todo trata a igreja adventista como uma seita. Primeira coisa, fonte autoritativa extra-bíblica, meu irmão. Assim, 99% dos casos, meu irmão, 99,99, marca de seita, alguma fonte de autoridade fora das Escrituras. Marca de seita. Nós vimos falando sobre o Espiritismo, semana passada o reverendo Lucas falando. Aceitam as doutrinas do Evangelho? Verdade. Além de mais, o livro espírita. Marca de seita, meu irmão. Então, os adventistas elevam os escritos de Ellen White ao nível de autoridade profética inspirada por Deus. Nós veremos isso na aula de hoje. Se eu tenho uma fonte de autoridade além das Escrituras, não há como chamar esta igreja, esta instituição, essa denominação como parte da ortodoxia cristã. Porque a única regra infalível de verdade para a vida do povo de Deus são as Sagradas Escrituras. Outra marca, meu irmão, negação da suficiência de Cristo. Nós veremos uma doutrina adventista que é muito assim, particular dos adventistas. Nenhuma outra igreja na história do cristianismo, desde o século I, adotou juízo investigativo. O Senhor Jesus está investigando as obras dos crentes para saber quem será e quem não será salvo no dia do juízo final. Algo que só a igreja adventista adota. Mas ninguém adota essa doutrina. Uma terceira questão, salvação por obras. A guarda do sábado no adventismo, meu irmão, não é meramente uma leitura errada entre as alianças do Antigo e do Novo Testamento. Existe na confissão de fé adventista uma instrução de que guardar o sábado é marca e uma obra para aqueles que querem ser salvos. Se você não guarda o sábado, condenação eterna. Vai lá, Ivan.
o Samuel está discutindo com o adventista. E o adventista, no ponto da fonte autoritativa, extrabíblica, né, que é o primeiro item que você colocou, ele diz que os presbiterianos têm os símbolos de fé. Sim. E como é que o Samuel rebate? Bem, nós temos fontes de autoridade na IPB, irmãos, além da Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Temos fontes de autoridade na IPB fora da Bíblia. Os símbolos de fé são fontes autoritativas da nossa igreja. Os irmãos vão se lembrar que quando há ordenação pastoral na nossa igreja, qual é uma das promessas que o pastor cumpre? De que ele irá seguir a confissão de fé e os símbolos de fé como meios de interpretação que a nossa igreja adota. Qual que é a questão? Nossa igreja adota os símbolos de fé como fonte de autoridade, não como fonte de autoridade inspirada. Essa é a diferença. Inclusive, a Constituição da nossa igreja prevê que os símbolos de fé podem ser reformados. Podem ser reformados. Nós podemos mudar os símbolos de fé da nossa igreja se o Supremo Concílio, por meio de deliberação do plenário, assim o quiser fazer. A diferença de termos confissões de fé para igrejas que estão adotando fontes extrabíblicas está no quesito inspiração. Nós, em algum momento, falamos que a confissão de fé de Westminster é inspirada por Deus? Jamais. Jamais. Se a IPB, algum dia, levantar um documento dizendo que a confissão de fé de Westminster ou que o breve catecismo e o catecismo maior são inspirados por Deus, a IPB, a partir daquele momento, se torna uma seita. Se torna uma seita. Então, qual é a diferença da igreja ter documentos para a boa organização da igreja e outras igrejas terem documentos extrabíblicos? Qual é a importância que você está dando? Você está tratando estes escritos como mera organização da igreja para um melhor discernimento das doutrinas bíblicas, ou você está elevando este documento ao nível de inspiração das Escrituras? É aqui que a gente faz diferenciação. E a gente vai ver, é importante o Ivan levantar esse ponto, que os adventistas não apenas tratam os escritos da Ellen White como interpretação das Escrituras, tratam os escritos delas como inspirados por Deus. É aqui que a gente tem perigos quando nós pensamos nessas questões de fontes autoritativas e fontes autoritativas inspiradas ou não por Deus. Olha, queridos, como todas essas questões são importantes nós pensarmos no início, na história da Igreja Adventista. Em 1818, meu irmão, este camaradinho aqui, ó, William Miller, era um pastor batista de Nova York. Pastor batista na cidade de Nova York. William Miller, fazendo a leitura do texto de Daniel, em que Daniel vai falar dos 2.300 manhãs e noites, começa a fazer uma interpretação da sua própria cabeça, dizendo que essas 2.300 manhãs e noites, cada uma delas representava um dia até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. William Miller vai fazer essa interpretação, e aí ele retoma o regresso dessa contagem até o ano 457 a.C., no cativeiro que Esdras estava. Então, se você somar 2.300 dias até o ano 457, e aí você vai diminuindo, porque é antes de Cristo até chegar ao zero, você vai chegar no ano 1844. É quando William Miller vai falar que o Senhor Jesus iria voltar. Melhor, 1843. Miller, então, começa a difundir essa doutrina. Olha, eu cheguei no cálculo exato de quando o Senhor Jesus vai voltar. Em 1843, Jesus irá retornar, irá ser a segunda vinda de Cristo. Ele começa a pregar isso desde 1818.
Quando chega, meu irmão, em 1843, William Miller já tinha reunido uma multidão de aproximadamente 100 mil pessoas nos Estados Unidos. 100 mil pessoas. Lembre-se que nós estamos falando de uma época, 1818, em que o analfabetismo era gigantesco. Nós estamos falando de uma época que as pessoas não conseguiam ter contato com a doutrina por si mesmas, por vezes em ler, em entender, em ter uma compreensão correta do Evangelho. E era um período em que o mundo vivia uma efervescência, meu irmão, de que a qualquer hora Jesus vai voltar. A qualquer hora Cristo vai retornar. Então, quando surge um profeta dizendo a data, o local exato, meu irmão, da volta de Cristo, isso arrebanha pessoas. William Miller faz sua primeira conta de que em 21 de março de 1843, Jesus iria retomar. Alguns jornais da época, meu irmão, relatam histórias dos crentes que assim, deixaram trabalho, abandonaram família, venderam seus bens, porque Jesus ia voltar naquele tempo. Lembra que nós falamos em uma aula que essas previsões, essas futurologias não são novas na história do cristianismo? Que de tempo em tempo levanta alguém, meu irmão, com uma data para Jesus voltar. De tempo em tempo tem alguém levantando, olha, eu achei a data correta. Né? Os outros 500 mil que vieram antes de mim, todos eles erraram, mas eu agora tenho a data certa. William Miller é mais um destes. O que acontece, meu irmão? No dia 23 de março, as multidões se reúnem e adivinha o que acontece? Nada. As pessoas, e há jornais em Nova York retratando isso, as pessoas se vestiram de branco, meu irmão. Subiram em cima do telhado, que aí você consegue ir para o céu mais rápido, né? Em vez de ficar na terra. Subiram em cima do telhado, estão esperando a volta de Jesus, e o William Miller está lá com a multidão falando, ele vai voltar. Passa 1 hora, passa 2, passa 10, passa 15, acaba o dia e Jesus não voltou. O que o William Miller, então, meu irmão, dá de explicação? Porque agora você tem 100 mil pessoas para dar uma justificativa do porquê sua previsão deu errado. William Miller, então, vai fazer uma revisão dos seus cálculos. Em vez de admitir que ele está errado, ele vai revisar os seus cálculos e falar, não, olha, Jesus vai voltar, é que eu errei o cálculo por 1 ano. Em vez de ser agora, em 1843, ele vai voltar em 1844, 21 de março de 1844. Passa-se esse ano, as pessoas estão lá esperando novamente o Senhor Jesus voltar. A multidão dos 100 mil está lá. O que acontece em 21 de março de 1844? Nada. Jesus não voltou nessa data. O que o William Miller, meu irmão, resolve fazer então? Falar que ele errou novamente. E que em vez de ser 21 de março, vai ser 22 de outubro daquele mesmo ano. Então assim, mais um erro, você pode pedir música no Fantástico. Chega 22 de outubro, novamente, o Senhor Jesus não volta. Aquela data, meu irmão, ficou conhecido, 22 de outubro de 1844, como o grande desapontamento. O grande desapontamento. Jornais dos Estados Unidos só falavam disso na época, meu irmão, de uma multidão desapontada, enraivosa contra um homem que havia dado 3 datas para Jesus voltar e até agora nada do Senhor Jesus aparecer. O que o William Miller faz, meu irmão, então? Ele confessa simplesmente que ele errou. Ele chega para a multidão e fala, olha, em vez de eu ficar dando novas datas para Jesus voltar, eu irei confessar o meu pecado para vocês, irei confessar que eu errei na interpretação do texto de Daniel, que é simbólico e não é literal, e vou dizer para vocês que eu errei, peço que vocês me perdoem. Um jornal da época, inclusive, vai retratar a fala de William Miller dizendo assim, acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo, e agora dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. William Miller se arrepende de ter feito essa pataquada com essa multidão, e a história conta que, inclusive, ele retorna para a Igreja Batista e termina seus dias como um cristão fiel nas Escrituras, pregando o Evangelho, e passa o resto da sua vida tentando se redimir do seu erro, falando para as pessoas, não acreditem no que eu falei, naquela interpretação dos 2.300 dias. Samuel, se William Miller reconhece o seu erro,
se ele volta para a Igreja Batista, se ele está pregando agora para a multidão dizendo que ele errou e que este ensino era errado, que ele fez uma interpretação de Daniel totalmente alegórica de um texto que é simbólico, como então isso tem a ver com o adventismo? É porque você tem uma multidão de 100 mil. Você tem uma multidão de 100 mil que ainda continua acreditando nessa profecia. Então o problema, meu irmão, não é só o discipulador, o problema são os discípulos que ele formou. O problema é a multidão que continua acreditando nos erros deste homem. Este outro senhor aqui, ó a cara de sisudo dele, Hiram Edson, vai então fazer uma reinterpretação da interpretação de William Miller. Olha o caminho que a gente está seguindo. Hiram Edson era um dos seguidores de William Miller, fazia parte deste grupo de 100 mil. Ele vai reinterpretar a interpretação que o Miller havia feito. Ele vai dizer, então, que o Miller não errou a data, mas errou o local. Então, assim, Jesus voltou, de fato, lá em 1843. O que o Miller não sabia é que o local que Jesus ia voltar não era a terra, era o santuário celestial. O santuário celestial. Então, o Senhor Jesus se encarnou nessa terra, em algo que eles chamam de santuário, que não é terra nem céu, é um meio termo, e o William Miller não sabia o local. Ele acertou a data, mas ele errou o local aonde o Senhor Jesus iria voltar. Consegue perceber, meu irmão, como que seitas são formadas? Como que seitas começam a ter a sua base de fundamentação por interpretação errada, reinterpretação da interpretação errada, reinterpretação da reinterpretação errada, e assim você vai criando doutrinas antibíblicas que vai fundamentando essa instituição. Olha o que Hiram Edson vai continuar dizendo. Ele fez uma reinterpretação conveniente para salvar a profecia do William do seu fracasso total. William Miller acertou a data, ele só errou o local. Diante disso, irmãos, houve 3 grupos daqueles 100 mil que começam a fazer uma grande influência nessa multidão para que se tenha, então, uma nova denominação, uma nova instituição. O grupo do Edson, que é o que vai contribuir para essa ideia do santuário celestial e a doutrina do juízo investigativo, que nós iremos ver hoje. Você tem outro grupo bem conhecido, que é o de Joseph Bates, que traz a observância rigorosa do sábado como marca de salvação. Era um outro grupo dentro destes 100 mil. E você vai ter o famoso grupo dos White, meu irmão, que enfatizam dons espirituais, especialmente de profecia. Ellen Herman, que vai ser a futura senhora White, se destaca neste meio. Ellen White fazia parte destes 100 mil, e ela começa, e diz a história que ela começa a ter mais de 2.000 profecias para a Igreja de Cristo. Tem relatos que a Ellen White relata que ela passou mais de 2 horas sem respirar, tendo profecias da parte de Deus para a nova igreja que estava sendo formada. É assim que nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Da união desses 3 grupos aqui, ó, meu irmão, ali em 1844, nasce o movimento que vai se tornar oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Legalismo, profetismo e reinterpretação profética. As 3 bases que formam a Igreja Adventista. Em 1874, queridos, eles iniciam então um processo de internacionalização da igreja. Começam a fazer viagens missionárias e enviar missionários para o restante do mundo, Ásia, Europa, até chegar então em nosso país. 1890, por meio aí de imigrantes, o adventismo chega ao Brasil. Em 1895, a obra adventista começa oficialmente e em 1896 a primeira igreja adventista é formada no Brasil em Santa Catarina. Então é quando nós temos o início da igreja adventista, tanto nos Estados Unidos quanto tendo essa expansão ao redor do mundo. Quais são as doutrinas, meu irmão, mais enfáticas na igreja adventista? E é aqui que nós queremos tratar dos principais problemas que a igreja adventista tem e por que nós a consideramos como seita e as tratamos como seita.
Primeira doutrina, meu irmão, fonte de autoridade extra-bíblica. Fonte de autoridade extra-bíblica. Eu sempre ouvi, e já ouvi, inclusive, de colegas adventistas, assim, para você saber, Samuel, o que nós adventistas acreditamos, você não pode ficar ouvindo pelos outros. Você tem que ir lá e ler a nossa confissão de fé. Tá bom, eu fui lá e li a confissão de fé dos adventistas. A confissão de fé deles chama Nisto Cremos. São as 28 doutrinas que a igreja adventista toma como base principal para a sua denominação. E eu fiz questão, meu irmão, de copiar e colar direto do site da igreja adventista, que é para não ter erro, assim, o site institucional da igreja adventista no Brasil. A Nisto Cremos, na página 281, fala o seguinte: o dom de profecia se manifestou ativamente no ministério de Ellen White. Cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi-lhe concedida instrução inspirada da parte de Deus em favor de seu povo dos últimos dias. Profecia inspirada da parte de Deus. Então, meu irmão, quando os adventistas falam assim, não, nós apenas admiramos Ellen White como uma profetisa da nossa igreja que teve interpretações das Escrituras, a ideia de que vocês tratam de que os escritos dela querem substituir a Bíblia ou estão no mesmo nível de importância da Bíblia, não é verdade. Diga-me você, adventista, me explique o que você quer dizer com inspiração e instrução inspirada da parte de Deus relativo aos escritos da senhora White. E veja, meu irmão, a interpretação, e novamente, isso está no site da Igreja Adventista. Se a profecia de Ellen White estiver em desacordo com alguma passagem da Bíblia, com qual delas os adventistas ficam? Ellen White. Ellen White. Veja, meu irmão, como o problema teológico se dá com essa autoridade interpretativa final daquilo que Ellen White está dizendo. Veja, meu irmão, Revista Adventista. Revista Adventista. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos têm autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Autoridade especial e inspirada da parte de Deus. Percebe, meu irmão, como nós iremos considerar os adventistas dentro do campo ortodoxo do cristianismo se está havendo a adoção de uma fonte extra-bíblica de autoridade inspirada da parte de Deus? É muito difícil, meu irmão. Você precisa fazer assim, um xadrez 4D gigantesco para dizer que os escritos dela não têm influência maior ou impede igualdade do que a própria Bíblia sobre os adventistas. Sobre os adventistas. Queridos, todas as vezes que nós pensamos em autoridade nas Escrituras, e quando nós falamos de autoridade inspirada, Paulo vai falar disso escrevendo a Timóteo, escrevendo aos Tessalonicenses. A palavra inspirada ali no grego, meu irmão, é soprada. Quando nós falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, nós estamos falando que ela é soprada por Deus. Deus soprou, Deus falou as palavras da Bíblia. Ele não apenas iluminou a mente dos escritores. Ele não apenas trouxe o ensino para a mente dos profetas e dos apóstolos, e estes escreveram ao bel prazer da forma que eles queriam. Deus literalmente falou cada palavra das Escrituras. É isso que nós tratamos como inspiradas. Deus soprou as palavras da Bíblia. Quando você coloca, meu irmão, qualquer escrito, qualquer pessoa ao mesmo nível de autoridade que a Bíblia tem, não há como chamar você de outra coisa senão seita. Veja, queridos, como esta preocupação que os adventistas têm há um caráter muito mais do que mera inspiração para propriamente uma interpretação pessoal que a Ellen White tem de textos bíblicos. Os escritos delas é considerado em um nível de igualdade com as Escrituras. Nível de igualdade com a Bíblia. Olha outra problemática, meu irmão, que nós temos com algumas doutrinas. Juízo investigativo.
Alguém já ouviu falar em juízo investigativo, meu irmão? A doutrina do juízo investigativo? Tirando a Bia, que tinha o pôster da Ellen White, alguém mais já ouviu falar em juízo investigativo? Como eu falei no começo, irmãos, é uma doutrina exclusiva dos adventistas. Nenhuma outra igreja adota. Nenhuma, meu irmão. Nem presbiterianos, nem assembleianos, nem luteranos, nem metodistas, nem budistas. Ninguém adota essa doutrina, meu irmão. Ninguém. Juízo investigativo é algo peculiar da doutrina adventista. Novamente, vamos lá para a confissão de fé dos adventistas. Nisso cremos, página 381. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório, ele falando do Senhor Jesus, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. O que o juízo investigativo, meu irmão, quer dizer e o que os adventistas creem? Que em 1844, não à toa o ano de fundação da igreja, a partir de 1844, o Senhor Jesus começou uma obra de investigação na vida dos crentes. O que isso quer dizer? Que neste exato momento, o Senhor Jesus está sentado numa mesa com um grande livro com todas as obras dos crentes desde 1844 até agora. Antes de 1844 não tinha crente, é só depois. Desde 1844 até agora, o Senhor Jesus está olhando nome por nome dos crentes, olhando as suas obras boas e más, para decidir quem no final vai ser salvo ou não. Quem no final vai ser salvo ou não. Então o Senhor Jesus está lá, olhando o nome do presbítero Denis, vendo o que o Denis fez desde 1844 até agora, todas as obras que o Denis vai realizar, e quando chegar no dia do juízo final, Deus vai dizer, o Denis vai ser salvo e a Gisele não. É isso que os adventistas estão crendo. Suspeitava, Denis? Boa pergunta para os adventistas. Boa pergunta para os adventistas. Deixa eu dar a palavra aqui para a nossa adventista da aula. Vai lá. Peguei minha esposa para Cristo hoje, irmãos. Pegou mesmo. Vale dizer que eles são arminianistas. Então, não é como se Deus tivesse elegido ninguém. As pessoas estão vivendo suas vidas e existe um placar. E Jesus está expiando esses pecados no lugar santíssimo. E aí, quem chegar no final guardando o sábado certinho, será salvo. Isso não é tirado do nada. É uma interpretação torta de Daniel. E eu estudei certinho com eles. Daniel e Apocalipse. E é isso aí. A Bia fazia boas obras lá, irmãos, para chegar no dia do juízo tendo um placar favorável em vez de negativo. Olha as problemáticas, irmãos, que nós temos. A obra expiatória de Cristo não foi completa na cruz. A obra expiatória de Cristo continua acontecendo, porque eu preciso praticar boas obras para que o meu placar favorável esteja acima do meu placar negativo. Então, eu preciso compensar as minhas más obras com as minhas boas obras. O Senhor Jesus está olhando para a história do mundo, vendo o que eu estou fazendo e está dizendo, agora o Samuel tem mais uma estrelinha aqui. Opa, agora eu tenho que tirar uma estrelinha. Ixi, agora ele está mais salvo, agora ele está menos salvo. Olha as problemáticas que nós temos, irmãos. Hebreus vai nos falar que o Senhor Jesus entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. De uma vez por todas. A obra expiatória de Cristo, meu irmão, não é para ele ficar vendo na história do tempo quem merece e quem não merece ser salvo, qual obra eu vou ou não fazer para a salvação. O Senhor Jesus salvou o seu povo e o seu povo está salvo de uma vez por todas. Olha as problemáticas, queridos, que nós temos com essas interpretações, porque esta doutrina nega a consumação da obra redentora na cruz de Cristo. E introduz, meu irmão, além disso, uma profunda insegurança sobre a salvação.
Qual adventista pode garantir para mim que hoje ele está salvo e amanhã ele não perdeu a salvação? Porque se Jesus está investigando as suas obras boas e as suas obras más, para decidir se no final você vai ou não ser salvo, qual é a garantia que se você morrer hoje, você não está com mais obras más do que obras boas? Não há garantia da salvação. Os adventistas vivem em um limbo. Será que eu estou salvo hoje? Será que eu não estou salvo hoje? Será que amanhã eu vou estar salvo? Será que terça-feira eu vou perder? Juízo investigativo, meu irmão. Nós trazemos muito mais problemas do que propriamente a doutrina errônea que é colocada sistematicamente na confissão de fé. Você traz problemas com a expiação e com a obra redentora do Senhor Jesus. Olha ainda, queridos, como ainda dentro da doutrina do juízo investigativo, nós temos um outro problema. Satanás, meu irmão, acaba sendo o corredentor das almas. Corredentor das almas. Vamos ler um texto aí, irmãos? E esse é um texto importante de nós lermos. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, do verso 1 ao verso 10. Esse é um texto que tem sido bem debatido ao longo da história da igreja. E como todas as minhas aulas, eu sempre trago textos difíceis, né, para a gente lidar com eles. Vamos olhar para Levítico 16. Levítico 16, do verso 1 ao verso 10. Lê aí para nós, William, por favor, por estar que o Paulo está aí do seu lado. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e o porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Muito bem, irmãos. Este é um dos textos mais emblemáticos para mim de Levítico. Levítico a gente fala que é o livro do meio do Pentateuco, né? Nós temos 2 livros antes e 2 livros depois. E o capítulo 16 é o meio do livro de Levítico, né? Então, é o capítulo do meio do livro do meio. Esses 10 versículos, irmãos, estão falando naquela que é considerada uma das datas mais importantes e mais santas no Antigo Testamento, que era o dia da expiação. O dia da expiação. A lei de Deus e a lei que Deus deu a Moisés falava que, uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo de Deus, pelos pecados de Israel. Do verso 1 ao 10, nós temos diversas descrições de como o sumo sacerdote deveria fazer isso. As roupas que ele iria usar, o modo como ele entraria, o tipo de animal que deve ser usado. E o final vai falar de 2 bodes. 2 bodes. O primeiro bode seria para o Senhor. Ele seria sacrificado como uma oferta de holocausto a Deus. E o segundo bode, o sumo sacerdote iria orar
por ele, colocar as mãos sobre ele, para que o pecado do povo simbolicamente fosse transferido a este animal, e este animal seria enviado ao deserto. É o chamado bode emissário, ou bode Azazel, conforme o hebraico nos fala. Qual é a interpretação que nós temos de quem é ou não esse bode emissário, ou o que ele representa no Antigo Testamento? Nós não iremos, irmãos, destrinchar as várias hipóteses de interpretação do que o bode emissário representa aqui em Levítico. Uma primeira interpretação vai dizer que o bode Azazel era um tipo de demônio, representava um tipo de demônio sobre o qual os pecados do povo está jogado e agora este é enviado para longe do arraial de Israel. Uma segunda interpretação é que Azazel era um tipo de rocha, da onde o bode era jogado e morria. E uma terceira interpretação, que eu considero ser a mais correta, é que Azazel é apenas a junção de es e al, no hebraico, que faz a representação de um bode enviado, de um bode emissário, que é levado para o deserto como um tipo de Cristo, como uma representação de Cristo. Qual é a interpretação que a ortodoxia cristã adota sobre o bode Azazel? Tanto o bode que está sendo sacrificado para o Senhor, como o bode que está sendo enviado para o deserto para levar os pecados de Cristo, para levar os pecados do povo, representa quem? Representa Cristo. Cristo está sendo imolado como cordeiro na cruz e Cristo está levando sobre si o pecado da humanidade. É a interpretação padrão de todo o livro de Levítico. Levítico está tratando sobre santidade. O livro de Levítico é sobre santidade no meio do povo de Israel. A senhora Ellen White vai então pegar este texto de Levítico 16 e vai interpretar o bode emissário como sendo Satanás. Satanás. O bode Azazel, o bode que é enviado ao deserto, como aquele que está levando os pecados do povo sobre si, é o diabo. Então, o bode que é sacrificado como oferta ao Senhor representa Jesus Cristo. O bode que é enviado para o deserto representa o diabo. O Senhor Jesus morreu na cruz, mas quem levou o nosso pecado como uma punição? Satanás. Satanás levou seu pecado, Fernando. Vai lá, meu irmão. Sim. Na sorte dos bodes caiu Jesus e caiu o diabo, né? Veja, meu irmão, se eu falo, queridos, que o Senhor Jesus morreu, mas quem levou o pecado da humanidade sobre si como um ato de sofrimento é Satanás, eu estou automaticamente dizendo que Satanás atua como corredentor do povo eleito de Deus. Porque se é ele que leva sobre si os pecados da humanidade, então ele tem participação direta no ato de redenção e no ato de salvação da Igreja de Cristo. Novamente, nenhuma outra igreja adota a interpretação de que o bode emissário seja Satanás. Exclusivismo da Igreja Adventista do sétimo dia. Percebe, irmãos, como todas essas problemáticas nos permitem definir o adventismo como seita. Veja, essa ideia do bode como Satanás cria uma dupla mediação da culpa. Cristo perdoa, mas é Satanás que transporta os nossos pecados. É Satanás que leva os nossos pecados. A pergunta é, meu irmão, se Satanás leva os nossos pecados, cadê Satanás na cruz? Porque se Jesus está apenas perdoando, não tinha necessidade do Senhor Jesus derramar o seu sangue. Derramamento de sangue, meu irmão, é para remissão de pecado. Desde o Antigo Testamento, o símbolo do sangue é a ideia de que os pecados do povo de Deus estão sendo perdoados e aspergidos. Cadê o sangue de Satanás sendo derramado na cruz? Seria a autoculpa. E como... Nossa, mas não faz sentido. Como que eles colocam o Satanás no mesmo nível de Cristo, sabe? Sei lá, é muita loucura isso. Mas eu queria entender essa parte da questão da consciência pecaminosa. Pô, eu errei,
e eu preciso, né, me redimir pelos meus pecados. Satanás, ele que é a influência disso, ele não é influência, você pede perdão, Satanás leva. Como funciona isso? Vê a derivação que isso tem, irmãos. Se Satanás leva sobre si os nossos pecados, quando eu peco, a culpa é de quem? Satanás. A culpa é dele, meu irmão. A culpa não é minha, sabe? Estourei o cartão de crédito, a culpa é de Satanás, sabe? Palmeiras perdeu ontem para o Santos, a culpa é de Satanás. E é mesmo. Só pode ser obra do maligno isso aí. Entende, queridos? As derivações que doutrinas erradas tomam. Por isso que nós sempre falamos, irmãos, que doutrinas erradas em uma seita não tem mera implicação teológica ou mental, tem mais do que isso, tem implicações na vida prática e cotidiana. O reverendo Heber Campos Júnior faz uma definição muito boa sobre isso. Ele diz assim, se você achar um tumor no dedo do seu pé, você vai simplesmente dizer, não, eu não vou me importar com esse tumor no dedo do meu pé, não está na minha mão. Vai ser essa a sua ação? Porque você achou um tumor no dedo do seu pé, isso não tem implicação no resto do seu corpo? Ele fala, doutrinas e heresias de seitas são como tumor no dedo do pé. A gente pensa que não tem importância ou aplicação no resto do corpo, mas tem. Porque doutrinas isoladas, meu irmão, não influenciam aqui ou aqui a vida cristã, influenciam um todo de como nós iremos viver o cristianismo. Como nossa irmã falou, quando os adventistas pecam, quem é o culpado? Satanás. Quem é que está redimindo ou participando do processo de redenção? O diabo, meu irmão. O capiroto está lá, fazendo parte da redenção para os adventistas. Olha como essas problemáticas, queridos, envolvem não um aspecto meramente teológico, mas um aspecto de viver a vida cristã, de viver o cristianismo no dia a dia. Você começa a transferir sua culpa. E outra, se é Satanás o responsável por mim pecar, meu irmão, então vamos pecar. Então vamos pecar. Vamos viver uma vida de pecado, já que Satanás levou os meus pecados. Ele atua como corredentor junto com Cristo e ele é o responsável pelos meus erros, vamos viver uma vida de pecado. Percebe as implicações práticas que doutrinas erradas têm na vida das pessoas, meu irmão? Como essas doutrinas afetam a vida para além de ser uma mera doutrina racionalizada? Vê ainda, queridos, outras problemáticas, né? E calma que ainda tem mais, meu irmão. Calma que ainda tem mais. Sono da alma e aniquilacionismo. Já ouviu falar sobre sono da alma, meu irmão? Ou aniquilacionismo? Essa aqui não é uma doutrina tão exclusiva dos adventistas, não é? Nós temos, principalmente religiões mais orientais, adotam essas questões. Sono da alma é uma doutrina que vai dizer que quando os crentes morrem, ou os mortos no geral, tanto os ímpios quanto os crentes, eles não estão nem no céu e eles não estão nem no inferno. Eles estão dormindo. Sono da alma. Sono da alma. Então eles estão lá, quietinhos, tirando um cochilo, esperando a volta do Senhor Jesus. Qual é a interpretação e a partir do que os adventistas tomam essa interpretação? As várias vezes que os apóstolos usam a expressão para dizer que os crentes que morreram no Senhor dormem, ou eles estão dormindo. Qual que é o problema, meu irmão, de você fazer interpretações literais daquilo que os apóstolos estão falando, das palavras que os apóstolos estão dizendo? Quando os apóstolos usam a expressão dormir, ou que os santos do Senhor estão dormindo, eles estão fazendo essa referência em relação a nós que estamos vivos, vendo aqueles que estão mortos. Os apóstolos não estão fazendo essa interpretação a partir dos mortos para com Deus, ou a partir da vida eterna. A interpretação é a partir de nós que estamos vivos para com aqueles que morreram. Então nós usamos a expressão que aqueles que dormem no Senhor, não porque eles estão, meu irmão, cochilando, não é porque eles entraram num estado de sono da alma, mas é porque nós cremos que eles um dia irão ressuscitar e que em relação a nós, estes estão descansando. Isso quer dizer, meu irmão, que os crentes que morreram não estão em nenhum lugar. Quer dizer que eles estão apenas dormindo? Não. Eles estão junto a Deus.
e os ímpios estão já em condenação. A ideia dos apóstolos ao usar a expressão de dormindo, meu irmão, é em relação a nós que estamos vivos. Ao olharmos aquela pessoa ali no caixão, nós interpretamos que ela dorme, porque um dia Cristo irá de ressuscitar tanto os justos como os ímpios, uns para a salvação eterna e outros para condenação. A ideia adventista é: estes que agora morreram estão dormindo. Não estão nem no céu, nem no inferno. Eles estão dormindo. Um sono da alma, um sono eterno. Não é? Os cristãos que morreram lá no primeiro século estão há 21 séculos dormindo. Há 21 séculos dormindo. Olha o problema, meu irmão. A Bíblia mostra em diversas passagens claras a consciência após a morte, como o rico e Lázaro conversando. Paulo, quando ele diz que ele deseja partir para estar com Cristo. Apocalipse, que fala das almas dos mártires clamando por justiça, meu irmão. Nenhum destes estão dormindo eternamente. Eles estão em algum estado eterno. Olha ainda uma outra problemática, meu irmão, a ideia do aniquilacionismo. E aqui para mim, irmãos, essa aqui é uma das piores. Eu acho que talvez pior do que o sábado é a ideia do aniquilacionismo. A ideia de que o Senhor Jesus irá aniquilar os ímpios e estes não irão sofrer eternamente depois do juízo final. O Senhor Jesus irá julgar justos e ímpios e os ímpios não irão passar a eternidade em condenação. O Senhor Jesus vai evaporar com eles, vai aniquilar eles, irá sumir com eles e estes não passarão a vida em tormento eterno. Novamente, vamos pecar então. Já que eu não irei passar a minha vida em eterno tormento por viver uma vida de pecado contra Deus, então vamos pecar, meu irmão. Vamos viver uma vida de pecado. Olha como a ideia, queridos, foge dos padrões bíblicos. Vejam, se os ímpios fossem aniquilados, por que ressuscitariam apenas para serem destruídos? Se o Senhor Jesus iria aniquilar os ímpios, por qual motivo o Senhor Jesus vai ressuscitá-los então? Deixe eles mortos e aniquilem eles de uma vez. Qual é a necessidade de ressurreição no aspecto da doutrina aniquilacionista? Não há necessidade. Veja, a ortodoxia cristã sempre ensinou a imortalidade da alma e a eternidade da consciência, seja no gozo da presença de Deus ou na separação eterna dele. Meu irmão, um destino eterno para justos e para ímpios. E as Escrituras tratam isso de forma clara. O Senhor Jesus falando em Mateus, dizendo: entra, ó justos de meu Pai, no gozo do teu Senhor, e falando aos ímpios que para estes agora restam condenação eterna, não um juízo temerário de aniquilar aqueles que viveram uma vida de pecado contra Deus, e agora estes não irão pagar pelos seus erros, e irão enfrentar a justa justiça que de Deus é derramada sobre eles. Percebe, queridos, como essas doutrinas influenciam a vida adventista? Outra questão, meu irmão, o povo remanescente exclusivista. O adventismo adota a ideia de que a igreja correta, adivinha qual que é a igreja correta para o adventista? A igreja adventista. Outra marca de seita, meu irmão, que nós sempre tratamos aqui. A seita não apenas tem uma fonte de autoridade extra-bíblica, a seita se vê como a única igreja fiel de Deus. Exclusivismo. Marca de seita, meu irmão. Os adventistas interpretam Apocalipse 12:17, quando fala da igreja remanescente, que a igreja adventista é a igreja correta. Que a igreja adventista é a única igreja onde a salvação pode ser alcançada. Irmãos, nós temos diferenças teológicas com diversas denominações. Diversas denominações. Mas em nenhum momento, queridos, nós podemos presumir ou assumir que só existem salvos na igreja presbiteriana do Brasil. Que só existem salvos na nossa igreja. O Senhor Jesus está salvando o seu povo, meu irmão. Seja lá onde eles estiverem. Samuel, você crê que tem salvo na igreja adventista? Com toda certeza, meu irmão. Eu creio que tenha salvo, meu irmão, em qualquer seita que esteja espalhada por esse mundo. Isso valida a instituição? De maneira nenhuma. Porque estes estão salvos não por causa da igreja, mas apesar da igreja. Apesar da igreja.
O Senhor Jesus está salvando o seu povo, meu irmão. Não importa a igreja em que estes estejam. Isso quer dizer que nós concordamos com todas as doutrinas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O povo remanescente de Deus, meu irmão, é todos os crentes fiéis que ao longo da história do Evangelho foram salvos por Cristo. O povo remanescente de Cristo, meu irmão, não pertence a uma denominação específica. Pertence a Deus, como aqueles que por Ele foram salvos e resgatados. Olha ainda, queridos, e já caminhando para o final, a questão talvez que seja uma das mais emblemáticas no Adventismo, que é a questão do sábado. Nós não iremos nos aprofundar tanto, irmão, sobre a questão da guarda do sábado. Mas há algo no Adventismo, meu irmão, que eu acho que piora ainda mais a situação, que prejudica ainda mais quanto a guardar o sábado. Novamente, meu irmão, nisto cremos, página 219. A questão derradeira envolverá adoração falsa e verdadeira. E aqui os adventistas estão falando sobre a segunda vinda de Cristo. O verdadeiro e o falso evangelho. Quando essa questão for claramente colocada diante do mundo, aqueles que rejeitam o memorial divino da criação, o sábado bíblico, escolhendo adorar e honrar o domingo, mesmo depois de ter pleno e cabal conhecimento de que este não é o dia apontado por Deus para adoração, receberão a marca da besta. Guardou o sábado ontem, Roseli? Marca da besta para você. O que os adventistas estão colocando é isso. Aqueles que não guardam o sábado como o dia da criação e como selo da salvação, receberão a marca da besta. Veja, meu irmão, o sábado não está apenas sendo guardado em um aspecto de uma interpretação errada da antiga e da nova aliança. O sábado está sendo guardado como uma obra a ser feita para que eu possa ser salvo. Para que eu não receba a marca da besta. Meu irmão, eu gostaria muito de perguntar para um adventista, você pede iFood no sábado? Segundo minha esposa, não pede. Porque se o adventista, meu irmão, quebrar um único sábado na vida, ele é digno da marca da besta. Ele é digno da marca da besta. A pergunta é, quantos sábados você precisa quebrar para que você receba a marca da besta? Em termos bíblicos, meu irmão, se você quebrar a lei de Deus em um mandamento, você é digno de condenação. Quantos sábados você precisa quebrar para receber a marca da besta? Porque se em toda a sua vida você quebrar um único sábado, esta doutrina aqui já não se aplica mais a você. Você já perdeu sua salvação e agora pode receber aí a marca do capiroto. Você percebe, meu irmão, o fardo que o adventista carrega para a sua vida? Nós guardamos o domingo, queridos? Guardamos. E colocamos este como um selo para ser salvo? De modo nenhum. De modo nenhum. Guardamos o domingo como entendimento de que na nova aliança, o dia é mudado para o domingo como um santo descanso para relembrarmos aquilo que Cristo fez, não como uma marca para dizer quem é salvo e quem não é. Vai lá, minha irmã. Não. Não. Não existe graça. Existe necessidade de obras. Existe necessidade de obras. Eu preciso guardar o sábado. Veja, o adventista não cozinha no sábado, meu irmão. Ele não lava louça no sábado. Ele não pede iFood no sábado. Se o filho fica doente, você leva para o hospital? Oi? O motorista está trabalhando. Não come no sábado? Não arruma a cama no sábado? Não toma banho no sábado? Porque, meu irmão, você quer guardar o sábado ao pé da letra, você não vai poder fazer nenhuma obra. Nada. E a guarda do sábado no Antigo Testamento, meu irmão, não era apenas você não trabalhar, era você não fazer os outros trabalharem. Então, se você anda de ônibus no sábado, você está fazendo o motorista do ônibus trabalhar. Você quebrou o sábado. Vai lá, Camila.
Uhum. Sim. Sim. Aham. Ela me fez a seguinte pergunta. Camila, eu fui batizada por imersão na igreja adventista. Se eu fazer uma mudança para uma igreja presbiteriana, eu preciso me batizar novamente? Qual é a posição, irmãos, que a igreja presbiteriana adota? Nós não consideramos válido o batismo de seitas. Não consideramos válido o batismo de seitas. Por quê? Porque nós não estamos considerando nem elas como igrejas. Nem elas como igrejas. Nós estamos considerando que você tomou apenas um banho, meu irmão. Você tomou apenas um banho. Samuel, eu vim da Assembleia de Deus, eu preciso me batizar de novo? Não. Samuel, eu vim da Batista, eu preciso me batizar de novo? Não. Eu vim da Luterana, eu vim da Metodista. Eu vim de igrejas que, por mais que tenham discordâncias teológicas da IPB, ainda se mantêm dentro de um plano da ortodoxia. Eu preciso me rebatizar? Não. Samuel, eu vim de uma seita, eu vou precisar me batizar novamente? Vai, meu irmão. Porque aonde você estava, você só tomou um banho. Você não tinha pleno conhecimento do que a verdade do Evangelho estava sendo transmitida. Nós não consideramos batismo de seitas, meu irmão, como válido pelas Escrituras, porque nós não os consideramos como igreja. Nós os consideramos como seita. Vai lá. Nossa adventista aí, meu irmão. Quer falar mais uma vez? Vou dormir no sofá hoje. Não, são 3 coisas rápidas, eu vou entregar com o microfone e não vou falar mais nada. Primeira coisa, sim, eles são exclusivistas e eles acreditam que os 144 mil salvos do Apocalipse é literal. Então, eles acreditam que serão 144 mil salvos, ponto final, na Nova Jerusalém. E eu já ouvi esse argumento. Coitado de nós, irmãos. Desde o primeiro século, 144 mil crentes já foram, não tem mais vaga para ninguém. Estão preenchidas já. A cidade, Nova Jerusalém é quadrada, cabe pouca gente, é só esse pessoal. Cabe pouca gente. Segunda coisa, essas são doutrinas elementares? Sim. Qual que é a influência que isso tem nos membros no dia a dia? É uma coisa etérea, que sim, é um tumor no dedo do pé, mas assim, se você chegar para conversar, por exemplo, com a sua amiga, com a amiga da Camila, provavelmente ela não sabe de 70% dessas coisas. Uhum. Eles, no batismo, fazem sim um voto de submissão à Escritura, à guarda do sábado, eles se comprometem a crer nos escritos de Ellen White. Qual que é a influência que isso tem? Etérea. Eles guardam o sábado. Não existe graça? Existe uma interpretação errada da graça. Porque eles acreditam que os 10 mandamentos são o suprassumo da lei de Deus, coisa que nós acreditamos de forma não normativa, para eles é normativa. Então, eles guardam sim o sábado. Eles acreditam que conseguem guardar de forma perfeita? Não, eles sabem que não. E aí que eles aceitam a graça. E aí que Jesus está espiando essas falhas não propositais. Junto com Satanás, lembrando. Samuel. Se você for explicar isso, eles nem sabem. Só quem chegou lá na quarta apostila. Não vai também construir o espantalho e bater nele. Pronto, acabei. Veja, meus irmãos, quantas problemáticas nós temos, queridos? Quantas questões pertinentes de serem faladas, de nós tratarmos, de pensarmos nisso dentro de um aspecto bíblico, dentro de um aspecto cristão. A nossa comparação, irmãos, é sempre uma questão, né? Uma vez eu vi o Rodrigo Silva lá, o nome conhecido do adventismo no Brasil, falando assim: não, mas vocês os consideram seitas, mas quem deu a vocês autoridade para dizer quem é ou quem não é seita? Meu irmão, a questão é que você está interpretando errado. A gente não está comparando você com a nossa igreja. A gente não está comparando o adventismo com a igreja presbiteriana, meu irmão. A gente está comparando sua doutrina com a Bíblia. Essa é a questão. A gente está comparando sua doutrina com a Bíblia. A gente não está comparando a sua organização. A gente não está comparando o modo como vocês se organizam como instituição. A gente está comparando aquilo que vocês creem. O que define uma seita, meu irmão, não é se o pastor é carismático ou não. O que define uma seita não é se o pastor grita pregando ou não. O que define uma seita, meu irmão, não é nem se a parede na igreja é preta. O que define uma seita é quais doutrinas vocês estão tomando como vitais para as suas vidas. Olha o que a Bia citou do batismo. Eu já vi, meu irmão, assim,
diversos vídeos de que, no momento do batismo, a profissão de fé nos escritos de Ellen White deve ser declarada por aqueles que irão ser batizados. Não é profissão de fé na Bíblia apenas, é profissão de fé também em ensinos extrabíblicos. Olha o discernimento que nós precisamos, queridos, com questões que têm aparência de cristianismo, mas que têm desvios doutrinários graves, e como nós somos chamados ao discernimento. Somos chamados ao discernimento. A aplicação para nós, meu irmão, é, se você lida com um colega adventista como a Camila, se você lida com um parente adventista, se você lida com alguém no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, que seja, meu irmão, exerça a graça. Mostre essas verdades do Evangelho, meu irmão. Seja paciente. Fale dessas coisas com amor e com graça, com paciência, para que a graça de Deus que te alcançou também alcance eles. Eu tinha um colega, irmãos, e com isso eu encerro. Eu tinha um colega que ele era da Congregação Cristã do Brasil. Nós servimos o exército junto e ele um dia me convidou, inclusive, para ir num dos cultos dele, e eu fui, meu irmão. Lá vai eu, um culto lá na congregação. E diversas práticas, meu irmão, eu fiquei olhando e falando, mas da onde tiraram isso aqui, gente? Da onde tiraram isso? E com o tempo, irmãos, eu fui conversando com esse meu colega. Não foi algo que eu fiz do dia para a noite. Foi algo que eu gastei tempo, explicando com paciência. Sabe assim, quando você tem que desenhar para uma criança? Sabe, desenhando, a Bíblia fala isso aqui. Olha essa prática. Compara as duas coisas. Com o tempo, com paciência. Passou-se os anos, meu irmão, e eu insistindo com ele em doutrinas bíblicas e mostrando para ele questões pertinentes da fé cristã. Um dia ele me manda uma mensagem falando assim, Samuel, eu faço parte de uma seita, eu não sabia, cara. Eu faço parte de uma igreja que está distorcendo os ensinos do Senhor e eu estou há 20 e tantos anos nessa igreja e eu nunca tinha percebido isso. Esse meu colega sai da congregação, hoje ele faz parte da Igreja Batista lá em São Paulo, do pastor Jonas Madureira, entendeu as doutrinas da graça, entendeu as doutrinas do Evangelho, mas não foi algo, queridos, que aconteceu comigo chegando lá, batendo nele, falando, tá vendo, sai dessa igreja aí, essa seita miserável, senão você vai para o inferno. É coisa que é exercida com graça e com misericórdia, irmãos, para que aqueles que um dia estão nessas igrejas que são sinagogas de Satanás, tenham seus olhos abertos e possam enxergar a verdade do Evangelho. Samuel, onde que eles tiram o veganismo, não poder usar brinco, as mulheres, entendeu? Guarda das leis do Antigo Testamento. Então, as leis do Antigo Testamento eles aplicam de modo literal. Então, leis que falam do porco, leis que falam de não comer carne, e escritos de Ellen White. Basicamente, escritos de Ellen White. Então, meu irmão, final de ano, o adventista não vai comer peru de Natal. Final de ano, o adventista não pode comer bacon, meu irmão. Entende? As problemáticas da vida, quando você adota práticas para si que fogem às Escrituras. E olha qual que é o problema, irmãos, da interpretação humana se sobressair da interpretação bíblica. Os irmãos vão lembrar quando nós estávamos falando aqui de catolicismo na nossa igreja, nós falamos da ideia da parte ex-cátedra, daquilo que o Papa fala. De como nós falamos da ideia de Maria como corredentora. O atual Papa veio semana retrasada e falou que Maria não é mais corredentora. Não é mais corredentora. Então, até agora era. A partir de agora, não é mais. Percebe o problema da interpretação particular de cada um? A gente fica com a Bíblia, meu irmão. Ela não vai falhar nunca. Vamos orar, queridos? Vamos encerrar? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, te louvar por mais esta manhã, pela oportunidade de aprender da tua palavra, te louvar pela vida da tua igreja, dos nossos irmãos, pelo discernimento que o Senhor nos dá, Cristo. Nos ajuda a compreender as verdades do teu evangelho, Senhor. Nos ajuda a exercer misericórdia. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão cegos, ó Deus, em ensinos errados, a enxergarem a verdade do teu evangelho. Que as escamas, que as vendas que cobrem seus olhos, ó Deus, possam cair. Que eles sejam, ó Deus, iluminados pela tua palavra. E que nessa iluminação eles enxerguem o caminho da verdade. Assim como nós um dia enxergamos, ó Deus, as verdades do teu evangelho. Isso nós pedimos e clamamos, Senhor, pois sabemos que é
o Senhor quem os pode resgatar. Não é a nossa elucidação pessoal, não é o nosso bom falar, não é a nossa boa explicação teológica, Senhor. É só o poder redentivo do Teu Espírito Santo, que pode, ó Deus, fazer com que cegos possam enxergar a verdade. Isso nós pedimos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus abençoe, irmãos.